que eu já tive há algumas semanas e fui procurando confirmar com fontes ligadas ao caso, porque isso vinha sendo falado no mercado financeiro e entre integrantes do BC, mas uma coisa é falarem, outra coisa é você apurar para entender como foram os contatos, em que circunstâncias eles ocorreram. E aí eu consegui encontrar 6 fontes que tiveram contato com essa informação, receberam essa informação de integrantes do BC e uma das fontes do próprio ministro Alexandre de Moraes, que relatou ter realmente procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir o caso do Banco Master, do Daniel Worcaro. Alguns contatos foram por telefone e outros pessoais, e nesses contatos, e um contato pessoal se deu numa circunstância em que o ministro Alexandre de Moraes pergunta sobre, lá em julho de 2024, naquele momento... De 24 ou deste ano? Desculpa, em julho deste ano, né, em março foi anunciada a proposta de compra do Master pelo BRB, e isso levou a uma abertura de um processo no Banco Central para que o Banco Central avaliasse se aquela compra deveria ser feita ou não, em que circunstâncias se autorizava a compra ou não. E aí, em julho deste ano, quando já havia ali, a gente até já estava publicando isso no Globo, uma questão de uma divisão entre os diretores do Banco Central sobre se autorizava o negócio ou se faria uma intervenção, porque havia questões que depois a gente viu vieram à tona em relação a fraudes. Então, o relato que o próprio ministro fez a um interlocutor que ele chamou o Galípolo e perguntou sobre o caso, sobre a compra, a concretização desse negócio, dizendo que gostava do Daniel Worcaro, que o Daniel Worcaro estava sendo perseguido pelos grandes bancos, porque isso realmente era uma coisa que o Worcaro falava muito no mercado, como ele tinha um negócio inovador e taxas diferentes, não sei o que lá, os grandes bancos não queriam deixar ele entrar nesse mercado. Então, era uma coisa que se repetia muito em Brasília nessa época. O ministro, então, disse isso para o presidente do BC, e quando o Galípolo, então, disse para ele que não seria possível aprovar aquele negócio, porque àquela altura já se sabia da fraude, que depois ficou comprovada, levou à liquidação do Master, uma fraude de 12 bilhões de reais, que basicamente o Master falsificou, segundo o Ministério Público, o próprio Banco Central e a Polícia Federal, falsificou contratos de crédito que avalizariam a transferência de 12 bilhões de reais do BRB para o Master. Então, o Galípolo explicou, olha, ministro, não vai ser possível fazer essa aprovação porque a essa altura já tem uma fraude descoberta. Então, o ministro Alexandre de Moraes teria dito, bom, se tem uma fraude, não tem mesmo como o negócio ser aprovado.